A nossa história começa em meio a um eclipse sob sua luz serena. A humanidade passa por uma transformação drástica como espécie. Alguns veem sua pele e carne se transformarem em grama e madeira, lembrando zumbis de árvores. Outros experimentam metais fluindo de seus ossos, semelhante às vítimas de um acidente de construção. Esses indivíduos, ao lado de outros humanos desprovidos de mente transformados por um catalisador desconhecido, perambulam pelas terras em meio à propagação caótica desta crise sem precedentes. Não se pode deixar de se perguntar se ainda há um lugar de tranquilidade e conforto neste mundo horripilante. Até mesmo nosso protagonista se pergunta por que tem sido tão despreocupado e relaxado nessas circunstâncias. Parece que ele não tem medo desses monstros chamados de Darksiders. A resposta é simples, ele também foi transformado, mas não da maneira que a maioria das pessoas foi. Ele se transformou em um pedaço de terra em algum lugar aleatório na floresta. Ele nem consegue entender seu destino ridículo. Como ele vai a algum lugar se atualmente é uma massa estacionária de terra e solo? Todos os outros retêm algumas propriedades humanas, como se ele fosse a única exceção. Nosso rapaz chuta frustrado com um dos pés, e o pedaço de terra onde um Darksider estava caminhando se levanta. O pobre ser, coberto de material de árvore, tropeça no monte inesperado no chão. Isso acaba resultando no rosto de Treu sendo empalado pelas barras de ferro de reforço que saem das costas de outro Darksider. Um jorro de líquido negro começa a vazar da testa de Treu. Uma ferida que teria sido fatal para humanos normais é visível. Ele procura alguém para culpar, e isso acontece por ser o cara de aço. Embora ininteligível, você pode ouvir a raiva em seu resmungo. Essencialmente, nosso protagonista é a causa desse conflito e rapidamente se livra de toda a responsabilidade, culpando o mau humor de Darksider pela briga. Transformado ou não, parece que outras pessoas não conseguem detectar sua existência. Sua percepção e estado mental também estão degenerando, como se ele estivesse começando a se tornar nada mais do que um pedaço de terra. Esse tipo de transformação não pode ser diferente de uma sentença de morte. Exceto pelas cartas ruins que o destino lhe deu, ele decide deitar obedientemente como despedida deste mundo apocalíptico. Não muito longe de onde ele decide aceitar a derrota, uma mulher está correndo pela vida dela. Uma estudante bonitinha com cabelo verde parece aflita, pois está fugindo de monstros há um bom tempo. Ela está começando a duvidar se ainda existem humanos normais por perto. Sua corrida a leva até o pedaço de terra onde nosso rapaz está esperando pela sua morte. Ele vê um sinal de que talvez ainda valha a pena viver sob a saia dela. Sim, seu estado mental está degenerando aos poucos, mas um vislumbre do que ele vê poderia resolver qualquer tipo de problema mental. Ele percebe que não há sentido em esperar pela morte deitado. É hora de se levantar novamente, mas ele fica tão animado que acaba tropeçando em alguém acima dele mais uma vez. A bela dama terriça de cara. Nosso rapaz não consegue se mexer, a garota está bem, mas ele apenas sente uma revelação vinda em sua mente, como um evangelho. Essa sensação pertence a um dos 3 grandes desejos que a humanidade tem. Seu coração está praticamente explodindo de alegria, é o vestígio da vida, prova de estar vivo. Parece que mesmo em sua forma de terra, ainda há sentimentos que podem lembrá-lo de que ele ainda é humano. Enquanto ele saboreia a beleza das complexidades humanas, a garota tem que se levantar, machucada. Surgir do nada não é uma experiência agradável. Para piorar as coisas, sombras ameaçadoras começam a se aproximar. Os Darksiders de metal e madeira terminaram sua discussão e se concentraram em um alvo vivo comum. Eles podem ter brigado antes, mas ver e capturar alguém completamente vulnerável está no topo da lista de prioridades deles. Ela sabe que não pode escapar deles com a proximidade em que já estão. A única coisa que a moça pode fazer é gritar o mais alto que puder. Nosso rapaz finalmente sai de seu mundo dos sonhos. Controlando a terra com sua autoridade, ele aponta os dedos para baixo. O chão sob o duo de Darksider subitamente cede do nada antes que eles possam alcançar a donzela. Ele não gosta que esses monstros estejam lutando e gritando diretamente em seu corpo sem permissão. Fechando as mãos e manipulando a terra para se fechar, ele quer ensinar uma lição de que Darksiders não podem tocar humanos normais. A vala que se abriu para prender os mobs sem mente começa a esmagá-los aos poucos, engolindo seus corpos um pouco mais fundo. Deve ter havido algum tipo de erro de cálculo.
Darksiders que se adaptaram às suas transformações não são brincadeira. Esses dois possuem força e tenacidade suficientes para escapar de seu túmulo. É uma luta difícil que quebra todos os dedos do nosso protagonista. Ele pode não ter senso de dor, mas esses caras podem realmente causar-lhe algum dano. Um Darksider que foi tomado por uma árvore morta, um Darksider que se transformou em barras de aço de reforço, os dois são realmente durões. Se ele quer subjugá-los efetivamente, precisa agir com um pouco mais de finesse e prudência. Primeiro, ele deve levar a moça para um lugar seguro. Para isso, ele cria uma escada rolante artificial usando uma elevação de terra móvel. Uma vez que ele a coloque em um lugar muito mais seguro, emprega mais medidas de segurança usando a terra acima como cobertura. A moça está perplexa. O solo ao redor dela está se comportando de maneira tão fluida como areia movediça, mas parece estar ativamente tentando cobri-la e protegê-la. É um pensamento absurdo imaginar que um pedaço de terra está ajudando-a, mas esses são tempos absurdos em que vivem. Nosso rapaz percebe algumas coisas em suas circunstâncias atuais. A terra não fala e não precisa atrair atenção, mas isso não significa que ele perdeu sua raiva como humano. Com sua forma de Darksider emergindo, ele declara orgulhosamente que este será seu território, pois ele é o território. Pela primeira vez desde que se transformou em terra, parece que os dois monstros notaram sua presença. Sua hostilidade empurra o cara de aço e o cara árvore a agirem contra a própria terra. Eles tentam com alguns socos fracos que não parecem ser eficazes de forma alguma. Darksiders como esses dois são de fato os monstros transformados de menor nível que perderam seu intelecto. Eles nem sequer têm a menor ideia de quão espessa e pesada a terra pode ser. Um tronco de árvore para depois de fazer um amassado insignificante. As barras de reforço chegam perto, mas mesmo seu material mais forte não é suficiente para perfurar. Agora, eles são basicamente patos sentados, suas armas primárias presas na terra robusta. Focando a densidade da terra em suas mãos, nosso rapaz destrói suas armas e os manda voando devido ao impacto excessivo. O local de pouso deles já foi decidido, esses dois estão voltando para o túmulo. Após cair na vala profunda, nosso protagonista nem sequer dá a eles outra chance de escapar, pois o chão se fecha instantaneamente. Poucos segundos depois, é como se os Darksiders e a temível trincheira no chão nem existissem. Já que ele é a própria terra, nosso homem pensa que enterrar os Darksiders que trazem dano ativamente é parte de seu dever. Ele fez algo grandioso hoje, mas a pessoa que ele salvou, a garota saindo de sua zona de segurança improvisada, deve deixar este lugar na primeira oportunidade que tiver. Afinal, ninguém pode detectar sua existência. É uma maneira triste e solitária de viver. Ele só quer ver aquela coisa que lhe deu vontade de viver novamente. Ele quer recordar aquele sentimento de ser humano por um breve momento. Seus devaneios são interrompidos pela moça chamando sua atenção educadamente. Ela rasteja até onde está sua consciência e pergunta se ele é seu salvador. Ele não pode acreditar. Pergunta se a garota pode vê-lo, se ela pode sentir sua forma vaga. Na verdade, ela não pode, pelo menos, ela não descreveria isso como ver, por assim dizer. Ela parece apenas ser capaz de senti-lo. No que a preocupava, quando sua presença estava próxima, havia uma sensação de segurança espessa e pesada na terra e ao redor. Pela primeira vez desde que se transformou em um pedaço de terra, ele se sente visto e ouvido. Ele agarra a mão dela como se seu maior medo no mundo fosse perder o controle. Nosso rapaz não mede suas palavras. Ele pede diretamente à jovem para ficar ali e viver sobre seu corpo. Ela reage da maneira que uma pessoa normal reagiria ao ouvir uma proposta tão ridícula. Ele se apresenta como Li Chun-Yin. Ele estava passando por essas florestas quando a transformação ocorreu. Como resultado, ele se tornou o próprio pedaço de terra. De acordo com o que ele sabia até então, o mundo não tinha mais nenhum lugar seguro desde que o eclipse aconteceu. Os Darksiders tomaram conta e estão atacando humanos normais em todos os lugares. Mas Li Chun-Yin ainda tem seu intelecto humano. Ele também tem a capacidade de proteger adequadamente a moça. Seria fácil para ela ser atacada andando sozinha. Ela precisa de alguém para garantir sua segurança de agora em diante. Ele pode ter apresentado alguns pontos válidos, mas esses são apenas desculpas.
Há apenas uma razão importante pela qual ele não quer que ela vá embora. Ela mostrou a Li Chungyin um novo motivo para continuar vivendo. Ele quer que ela tenha um motivo para ficar também. Ele implora para que ela permaneça ao seu lado. Ele diz tanto e tão rápido que é um pouco difícil para ela entender tudo o que ele acabou de falar. Em poucas palavras, ele promete cuidar e sustentá-la. Agora, é muito mais fácil entender suas intenções. O nome dela é Lulu. Ela pode sentir a sinceridade por trás de cada palavra de Li Chungyin. Além disso, ela vai precisar de um lugar melhor para se esconder dos terríveis Darksiders. Ele toma isso como um sim para sua proposta. É hora de encontrar um abrigo à prova de Darksiders para ela. Mas antes disso, ela nota algo que merece preocupação. Ela sente uma sensação em sua mão direita e pergunta se algo está errado com ela. Até o próprio Li Chungyin não havia notado ainda, mas sua mão direita está começando a encolher e murchar. Parece que algo está sendo sugado de seu corpo e sua mão está mostrando sinais de drenagem. Ele espalha sua sensação por todo o corpo e detecta uma planta bizarra espalhando suas raízes sob sua pele. Essa planta roxa ameaçadora, com uma taxa de crescimento incomum, poderia ser um Darksider que ele nunca tinha visto antes. Os dois tentaram caminhar na direção da planta misteriosa, mas Li Chungyin estava começando a se esgotar energeticamente. Lulu estava mortalmente preocupado e perguntou se ele estava bem. Claro, ele tentaria manter uma fachada forte, mesmo que seu corpo se sentisse vazio. O culpado devia estar absorvendo seu poder de alguma forma, e ele estava certo de que estavam indo na direção certa. Ela parou por um momento. Uma ideia surgiu em sua cabeça, mas não tinha certeza se seria correta sem explicação. Lulu enfiou 2 dedos na boca dele, calando-o com surpresa. Sentiu-se celestial, tão celestial que pensou que não poderia ser real ter os dedos de uma garota fofa enfiados na boca era uma experiência de outro mundo, mas havia algo mais na magia. Em poucos segundos a energia drenada de seu corpo foi recuperada. Sua aparência também parecia mais saudável. A magia não vinha realmente dos dedos de Lulu, vinha dos fertilizantes que ela lhe dera. Foi uma ideia de última hora, mas funcionou, já que ele estava morrendo de deficiência de energia antes. Não havia tempo para explicar, mas ele era um estudante da universidade agrícola próxima. Ela simplesmente pegou o que pôde antes de escapar, não esperava que precisassem usar tão rapidamente. Na verdade, deixou cair a maioria dos suprimentos enquanto fugia, mas os pegou de volta no caminho de volta. Lulu carregava um grande saco de carbamida, algo que Lian Yin não entendia. Ele agradeceu corretamente por tê-lo salvo da beira da privação total. Ela poderia ser sua estrela da sorte desbotada, no entanto, o efeito do fertilizante foi de curta duração, suas mãos começaram a enrugarem-se novamente como as de um velho. O problema ainda não estava resolvido, eles precisavam encontrar rapidamente a fonte antes que fosse tarde demais. Com base no tremor decrepitante de Leng Yin, parecia que não tinham muito tempo. Depois de algum tempo, finalmente chegaram à vizinhança da planta misteriosa. Os dois decidiram investigar a situação por trás de algumas folhagens primeiro, apenas para segurança. Esta pequena planta roxa, com apenas alguns centímetros de comprimento, era capaz de absorver a essência de Leixin a uma taxa tão drástica. Lulu nunca tinha visto algo assim em sua universidade. A explicação assustadora seria que as plantas também podem se transformar em Darksiders. Essa teoria tinha uma alta possibilidade de ser verdadeira. Mas Lian deveria ser uma peça inteira de terra, então como um único caule mais fino que um braço poderia sugá-lo completamente? Talvez fosse hora de ver quão resistente era e que segredos escondia. Len Yan manipulou o solo ao redor da planta, torcendo a massa de terra em torno de sua base. A planta roxa emitiu um som ao perceber que algo estava acontecendo com o solo. Alertada sobre o que estava acontecendo, a planta roxa imediatamente se desenraizou, revelando dezenas de esferas horrendas que cobriam seu complexo sistema de raízes maciço. Cada esfera parecia mais repugnante que a anterior, especialmente na área central. Ele avaliou que provavelmente eram tumores gigantes crescendo ao longo das raízes. Além disso, as próprias raízes eram duras, nem mesmo o poder da terra conseguia esmagá-las. Lulu identificou aquelas coisas como rions ligados às raízes de uma planta leguminosa. O rion ajuda a planta luminosa a absorver nitrogênio da atmosfera, basicamente tem uma relação mutualística com a planta.
Isso significava que, mesmo que essa coisa parasse de absorver nutrientes de seu corpo, já seria autossuficiente. O poder da terra era inútil contra a resistência das raízes. Ele não conseguia pensar em mais nada em seu arsenal que poderia ajudar agora que a planta tinha notado sua presença. Tudo o que podiam fazer era desviar e evitar os ataques das raízes. Ao revelar mais de seu sistema radicular até a superfície, alguns cadáveres surgiram junto com ele. Eram os Darksiders da árvore da barra de ferro que LeChange havia enterrado anteriormente. Parecia que estavam prestes a se tornar alimento para a planta misteriosa, mas esse não era o caso, segundo LeChange. Havia uma aura emanando. Os Darksiders que pessoas normais não podiam ver. Aquela aura fluindo dos cadáveres viajava constantemente em direção à planta. Após se banquetear com aquele poder misterioso, as características típicas de um Darksider floresceram totalmente onde deveria estar o pistilo da flor, junto com seu rio exageradamente grande. A raiz estava afiada na ponta e viajava em velocidades incríveis. Seu destino era o coração. Nosso garoto do solo não ia deixar isso acontecer. Ele pulou na frente dela, protegendo seu corpo com o dele. A raiz perfurou seu corpo de pedra, rachando seu peito em pequenos pedaços. Pode parecer ruim, mas pelo menos a garota estava segura. Aquele poder penetrante é ainda mais forte do que os dois Darksiders humanos que ele enterrou anteriormente. Lulu viu como uma arma natural tão mortal fez um buraco em seu corpo e se sentiu impotente. A planta pretendia seguir o ataque perfurante com um golpe usando os nódulos densos. Ele gritou para que ela escapasse enquanto tinha chance. Quando o saco de bolas finalmente desceu dos céus, Leangis rapidamente se desintegrou, quebrando-se sob a força bruta. Novamente, pode parecer ruim, mas esse tipo de ferimento externo não o mataria. Porém, com a desvantagem em que estava, isso não duraria muito. A única coisa que ele poderia fazer era pelo menos ganhar tempo para que a garota fugisse. Ele gritou com ela pela segunda vez, insistindo que isso era um assunto pessoal dele. Ela sentiu seus sentimentos genuínos até o fundo de seu ser, mas ainda estava apenas parada lá. 4 ataques de raiz já estavam se dirigindo para a jovem imóvel. Ela respondeu puxando frascos de líquido verde de sua bolsa agrícola e jogando nas raízes da planta. A planta ficou surpresa e sentiu a dor subindo pelas raízes secas. Ela soltou um grito agudo enquanto as raízes que deveriam matar a jovem secavam rapidamente e se desintegravam. Embora Lulu não saiba muito sobre Darksiders, ela conhece plantas. Sob a luz do eclipse perpétuo, as raízes da planta começaram a murchar rapidamente até que tudo se desintegrou e virou pó. O herbicida diluído que ela absorveu das raízes rapidamente se espalhou por todo o seu sistema, dissipando suas armas outrora poderosas. O que restou depois disso foi um único caule de flor caindo no chão. Apenas alguns momentos atrás, essa coisa estava emitindo alguns sons ameaçadores, e agora estava tremendo pateticamente. Lulu também se acalmou agora que Toot se rendeu. Sim, ela já havia dado um nome à flor, Toot. Ele ergueu a cabeça e cuidadosamente levantou seu próprio fruto como uma espécie de oferta de paz. Leon permaneceu vigilante. Esta coisa na frente deles ainda era um Darksider, quem sabe o que se passa na mente de tais criaturas. A jovem não tinha 100% de certeza se era seguro. Ela pode não saber sobre Darksiders, mas sempre gosta de estar perto de plantas. Comparado aos humanos transformados, os pensamentos de Toot eram mais fáceis de entender. O sorriso inocente no rosto da flor era uma indicação clara de que não tinha mais intenções. Para mostrar sua rendição ainda mais claramente, Toot decidiu abaixar-se no chão, prostrando-se em desculpas pelo que fez antes. Parece que Lulu tem uma boa noção da situação. Após receber uma ameaça à sua vida, os modos de Toot tornaram-se muito mais humanos. Ao observar mais de perto as oferendas, Lulu determinou que não eram frutos, mas sim tubérculos. Isso pode significar que Toot se transformou em um monstro a partir de uma batata. Enquanto Leng se recuperava rapidamente, ela estava ocupada descascando as oferendas, procurando por algumas que não foram afetadas pelo herbicida. Encontrando uma peça promissora, ela decidiu cortar apenas uma pequena porção. Em seguida, colocou a pequena porção na boca apenas para experimentar, para horror de LeChung-Yin. Enquanto ela mastigava a pequena porção, ele correu apressadamente para o lado dela,
tentando garantir que não era venenoso. Tinha um gosto familiar e era comestível.